O tema da nossa mensagem essa manhã é somente a graça, ou um dos 5 solas da Reforma, sola gratia, e o subtítulo é Descortinando o que há no interior de Deus. E tudo que a gente vai relembrar hoje, essa doutrina que a gente vai expor, que a gente vai trazer para fora do texto bíblico, e esse é o meu papel. Esse é o meu papel impossível. O papel impossível do pregador é pegar as escrituras, trazer para fora o conteúdo e depois de trazer para fora, colocar para vocês e fazer com que vocês acreditem nisso, com que vocês entendam, com que vocês se permitam ser convencidos por uma coisa que naturalmente vocês não acreditam. O pregador tem um papel impossível, esse é o meu papel impossível, mas essa doutrina, especialmente essa compreensão da graça de Deus que a gente hoje vai relembrar e resgatar, custou o sangue de muita gente, especialmente de reformadores, como a gente nessa manhã trabalhou na aula. E quando a gente pensa nos reformadores, a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, que os reformadores, eles eram gente que amava a Escritura e a Igreja. Tudo que eles fizeram, na luta que eles travaram, nos conflitos, as lutas políticas, como a gente viu nessa manhã, as lutas, os combates espirituais, o próprio Lutero falava que ele lutava com o próprio diabo no mosteiro para ele conseguir confiar na promessa de que apenas a fé era suficiente. Todos esses conflitos, essas tensões, o sangue derramado foi de maneira especial porque os reformadores eram pastores. Eles amavam a igreja. Eles não estavam tentando alcançar algum tipo de condecoração do Vaticano, ou então algum tipo de cargo do império, ou algum tipo de título acadêmico. Agora eu virei um doutor porque eu desenvolvi essa teologia, ou então eu resgatei isso. Eles estavam amando a igreja. O desejo deles era pegar essa própria palavra e com a palavra do Evangelho limpar a igreja. A igreja de Jesus, a igreja pela qual o Senhor Jesus morreu, e esse é o trabalho árduo do pastor. O trabalho do pastor é pregar domingo após domingo a palavra de Deus, expondo as Escrituras e repetir os ensinamentos das doutrinas bíblicas para construir uma igreja cuja fé está firmada na palavra. Esse é o trabalho árduo do pastor. Semana após semana, domingo após domingo, ele expõe a Escritura novamente, na esperança de que o Espírito de Deus vai pegar as palavras que saem da boca dele e vai colocar dentro da alma daqueles que ouvem. Mas existe um papel da igreja também. A pergunta que precisa ser feita é: você que congrega numa igreja, você que pertence a uma igreja local, você que domingo após domingo vem, senta, canta, ora, louva, ora com as pessoas, escuta a mensagem. A pergunta é: o que você tem feito com essas palavras? O que você tem feito com a palavra de Deus que é trazida para você por meio das canções, por meio das orações, por meio da pregação? O que você tem feito com a palavra de Deus? Eu quero abordar, então, 2 pensamentos que podem assaltar crentes fiéis que congregam numa igreja local como essa. Pessoas que entram e saem da igreja todas as semanas pensam que aquilo que ouve, esse é o primeiro pensamento que pode assaltar você, que ouve a mensagem da Escritura semana após semana. A primeira é: você que entra e sai, você pode pensar que aquilo que cai nos seus ouvidos aqui dentro serve apenas para o seu espírito, mas não é resposta para os problemas reais da sua vida. Você pode ser tentado, em primeiro lugar, a pensar que aquilo que a palavra de Deus fala serve para questões intangíveis, espirituais, e que não tem muita aplicação prática.
E logo em seguida você pode sair da igreja pensando: ok, que legal, eu senti alguma coisa boa aqui nessa manhã, que bom, né, essa igreja, que bom esse culto, nossa, o louvor estava muito bom hoje. Daí você sai falando que as coisas estavam boas, né? Nossa, que bom hoje, que maravilha. Fui bem servido. Me serviu bem. Agora deixa eu pensar nos meus problemas reais e o que eu posso fazer para resolver eles. Isso pode acontecer, esse pensamento, esse julgamento pode acontecer porque você não entendeu que a Escritura é boa, inspirada por Deus para nos educar em toda a justiça. Isso significa que toda a Escritura serve para nós como uma orientação para a totalidade da nossa vida, e todos os assuntos da existência humana são abordados na Escritura. E esse é o trabalho árduo do pastor, porque ele está tentando convencer as pessoas de que tudo que elas precisam está no Evangelho do Senhor, dentro das Escrituras. E a resistência que o pastor encontra é que o povo pode até ouvir essa mensagem, mas ele sai pensando: tá bom, obrigado, pastor, agora eu vou fazer coisas que realmente importam. Isso faz o trabalho do pastor ser árduo. Segundo, pensamento que assalta crentes fiéis que toda semana estão na casa de Deus é que a igreja não está fazendo o suficiente. Esse é o segundo pensamento. Toda semana a gente chega aqui, é só pregação, é louvor, é oração. Daí a gente tem um pequeno grupo, tem uma reunião de oração, é aconselhamento para quem quiser vir. E pode pensar: isso não é suficiente. Isso não é suficiente. A igreja não está fazendo o suficiente. Eu corro o risco de considerar que as únicas pessoas que acham que isso não é suficiente são dois tipos de pessoas. Primeiro, são pessoas que observam tudo isso acontecer, mas elas não se submetem a tudo isso que acontece. Elas observam a pregação da palavra ser proclamada, mas elas não se fazem receptoras dessa mensagem transformadora. Elas observam o louvor acontecendo, mas elas não engajam e não louvam a Deus com o coração. Elas observam as pessoas orando, mas elas de fato não oram, e elas não experimentam o poder da graça de Deus nas suas vidas. E elas perguntam: é só isso que a igreja vai fazer? É só isso que a igreja tem para fazer? A gente não está fazendo o suficiente. Mas a verdade é que as igrejas locais fazem o que elas fazem fielmente. Está mudando o mundo inteiro. Em cada igreja local, como essa, de 100 pessoas, 80 pessoas, 50 pessoas, 200 pessoas espalhadas pelo mundo. O Senhor Jesus planta essas igrejas. O mundo está sendo mudado, a vida das pessoas está sendo mudada pela mensagem. E eu vou dizer uma coisa que pode fazer com que você pense que isso não é suficiente. É se você não serve a igreja de Jesus. Só quem está de espectador não enxerga o quão transformadoras são as palavras de Deus, caindo nos ouvidos das pessoas que estão com o coração quebrantado, que estão desesperadas, que estão passando por angústia, por desespero, na iminência do divórcio, na iminência do suicídio, na iminência de uma loucura. Se você não é um proclamador da palavra, você acha que ela não é suficiente. É porque você não está vendo no corpo a corpo como as pessoas estão sendo transformadas. O como diversos profissionais de diversas áreas chegam no seu limite para dizer: pastor, eu não dou conta, agora tem que ser com vocês aí. O que eu podia fazer como profissional da saúde, eu fiz, agora eu não consigo mais. Será que a igreja pode fazer alguma coisa? Quantas vezes o Estado não tem essa relação com a igreja? Quem são aqueles que são mais comprometidos com cuidado para remover pessoas da adicção? Quem são os mais comprometidos para que voluntariamente se envolvam com os problemas alheios e as mazelas das pessoas? Senão aqueles que são movidos por esse ímpeto da missão do próprio Senhor Jesus. E essas pessoas não estão nas estatísticas. Porque a gente não contabiliza aqui quantos aconselhamentos, quantas ajudas, quantos aqui cada um fez.
por própria consciência, não por uma lei que veio de cima, ou ninguém aqui preencheu algum tipo de relatório falando assim, não, porque essa semana eu ajudei um cara que estava desesperado e daí você botou no relatório. O caráter da igreja não é outro senão esse, de aplicar as palavras de Deus à vida das pessoas. A missão da igreja é proclamar, profetizar, anunciar, dizer as santas palavras de Deus sobre o Filho de Deus no poder do Espírito de Deus. Entendendo isso, a gente pode entrar um pouco no contexto, no significado da reforma, antes de irmos para Efésios 2. E Kevin Van Hooser fala que a reforma é, antes de tudo, uma recuperação da graça. Lutero faz uma comparação com termos muito fortes entre os que projetam suas ideias em Deus e os que atentam para a autoprojeção divina em Cristo. Então, existe dois grupos de pessoas. Eu crio imagens acerca de Deus e eu jogo para Deus aquilo que eu penso que Deus é. E outro grupo de pessoas são aquelas que estão atentas para como Deus está se autoprojetando em Jesus Cristo. Eu conheço a Deus olhando para Jesus, eu conheço a Deus conhecendo a Jesus, conheço a Deus contemplando Jesus Cristo. No início do livro Discipulado de Bonhoeffer, ele explica um pouco o contexto de Lutero, de uma maneira muito íntima, muito próxima. Eu gostaria de ler um pouco para vocês o que ele escreve no primeiro capítulo do livro Discipulado. Ele diz o seguinte, que na vida monástica, Lutero era um monge agostiniano, e ele havia se tornado monge e toda a vida monástica se desenvolveu porque o secularismo estava tomando conta da igreja e agora o mundo inteiro era cristão. O mundo foi cristianizado, só que isso fez com que as pessoas, por obrigação e por imposição, realizassem aquilo que deveria ser feito com o coração, por desejo voluntário. Então a igreja começa a entrar em decadência espiritual e moral e surge o movimento monástico nos primeiros séculos para combater isso. E os monastérios surgiram para aqueles que tinham um desejo de viver aquele discipulado genuíno de Jesus. Então eles olhavam e falavam assim, a igreja está em decadência, o que a gente vai fazer? A gente vai então se separar do mundo, se separar da igreja, mesmo sem romper, porque o movimento monástico não foi um rompimento com a igreja, mas eles criaram então uma ordem para aqueles que querem realmente seguir Jesus radicalmente. E daí os mosteiros foram surgidos, e os mosteiros, eles foram o movimento de preservação dessa graça do discipulado, porque lá os monges foram para conhecer as escrituras, copiar as escrituras, escrever teologia, orar, fazer trabalhos manuais e servirem. Então ali na vida monástica, essa vida do mosteiro se transformou num protesto contra a secularização do cristianismo e o barateamento da graça. Só que o que acontece? A igreja olha para o movimento monástico e ela diz assim, realmente, esse exercício monástico é só para alguns. Realmente esse exercício de devoção, de oração, de estudo, ele é só para uma classe um pouco superior de cristãos, de discípulos. Então nisso a igreja acha uma desculpa para se manter na decadência que ela está. E o que acontece no mosteiro é um outro extremo. No mosteiro começou a surgir uma ideia de autopiedade, de que nós merecemos a graça porque nós estamos aqui praticando jejuns, vivendo para a oração, vivendo para a escrita e cópia das escrituras. E é nesse contexto que Martinho Lutero foi conduzido por Deus. Primeiro Deus faz ele passar pelo mosteiro, e lá no mosteiro, na luta dele com Deus, ele, ao obedecer ao Senhor, ele é encontrado. O chamado para o convento custou a Lutero a total consagração da sua vida. Bonhoeffer descreve isso. Com o caminho escolhido, porém, Lutero fracassou em relação ao próprio Deus.
E Deus lhe mostrou, através das Escrituras, que o discipulado de Jesus não era uma realização meritória de alguns, mas um mandamento divino para todos os cristãos. Então, andar com Cristo, ser um servo de Cristo, ser fiel a Cristo não era uma coisa para uma classe de cristãos que Lutero compreendia dessa maneira por causa do sistema que estava corrompido. E o que acontece? A graça, ela se perde em ambos os ambientes. Porque se você tem de um lado a igreja falando assim, eu não preciso me consagrar, eu não preciso me entregar, isso é para os monges que têm uma casta superior. Do outro lado você tem os monges falando assim, eu mereço porque eu tenho uma vida de piedade espetacular. E nos dois contextos você não tem a exaltação da graça de Deus. A graça de Deus não é levantada em nenhum dos lugares. Bonhoeffer escreve, foi assim que o mundo se infiltrou no seio da vida monástica, mostrando-se de novo perigosamente ativo. E aí ele fala que para Lutero, a fuga do mundo revelara-se como mais refinada forma de amor ao mundo. Eu vou para o mosteiro porque lá eu vou ser digno do Evangelho. Nada mais do que um engano. O sistema, o modo de pensar ainda estava equivocado. Ele ainda não tinha se convertido à graça de Deus. Porque nada que nós pudéssemos fazer nos tornaria dignos da graça de Deus, nos tornaria dignos do Senhor. Então, quando eu amo um sistema, como Lucas falou hoje, sobre a escada de Babel, a minha tentativa de chegar até Deus por meio dos meus esforços e dos meus compromissos, eu estou amando o mundo. Eu não estou amando a Deus, eu não estou amando o meio de Deus, a graça de Deus, o caminho de Deus de nos alcançar. E nesse fracasso, Lutero foi alcançado pela graça, porque ele viu no colapso do mundo monástico a mão salvadora de Deus estendida em Cristo. E a essa mão ele se agarrou, certo de que nossos esforços nada podem, nem mesmo na vida mais piedosa. Da primeira vez, quando foi para o convento, Lutero abandonou tudo, menos a si mesmo e o seu eu piedoso. Ele abandonou tudo para ir para o convento, menos a autoconfiança, menos essa segurança de que agora sim Deus vai me aceitar, agora sim Deus me aprova, agora sim eu estou perto de Deus, porque eu estou pagando o preço. Ele continuava no mundo. Lutero teve de abandonar o convento e retornar ao mundo. Não porque este em si fosse bom e santo, mas sim porque também o convento nada mais era do que o mundo. E o discipulado de Jesus na vida de Lutero ia ser vivido agora no seio do mundo e não mais no mosteiro. E aquilo que em circunstâncias especiais e com as facilidades do mosteiro, aquelas regras e disciplinas, aquilo era praticado como uma realização especial, passava agora a ser algo necessário e ordenado para cada cristão, porque ele pegou as virtudes e as disciplinas do mosteiro e ele trouxe para a vida ordinária. Ele falou assim, isso aqui é para todo cristão, isso aqui não é para quem está no mosteiro, isso aqui é para a gente. Lutero rezava a missa todos os dias, às 6 horas da tarde. Quando ele sai do mosteiro, todo dia tem pregação do Evangelho. Não é só domingo, são todos os dias. Todos os dias o povo precisa ouvir, o povo precisa conhecer, o povo precisa ser limpo pela palavra do Senhor. Então essa trajetória de Lutero ensina para nós algumas lições. Primeiro, o mundo e a cegueira espiritual está em todo lugar, inclusive dentro da igreja e dos conventos. Eu tenho certeza absoluta que nessa manhã nós temos pessoas cegas espiritualmente sentadas aqui. Membros de igreja, há 1 década, 2, 3, estão cegas para a graça gloriosa de Deus. Vem uma parte, vem um pedacinho, ou talvez não vem nada, além de um sistema religioso e uma sensação de que eu posso melhorar. Não vem a graça de Deus, porque o mundo está inclusive dentro da igreja. A segunda lição é que a verdade libertadora do Evangelho pode encontrar crentes aprisionados ao rigor religioso,
uma ideia de que a lei vai me levar até Cristo. A dedicação, e se eu me esforçar um pouco mais, eu vou chegar até Cristo, e isso é uma escravidão. A verdade libertadora encontra pessoas escravizadas. Terceira lição é que somente a graça pode abrir os olhos espirituais para a verdade libertadora do Evangelho. E quarto, é que a verdade libertadora do Evangelho não serve apenas para os monges, mas para todo que quiser ser um discípulo de Jesus. Tendo dado essa introdução sobre a vida de Lutero, que levou 21 minutos e 53 segundos, vamos para a parte mais importante. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, dos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Minha mensagem tem duas partes. A primeira parte é o que Paulo vai trabalhar como esse abismo intransponível, a morte universal dos seres humanos. E a segunda parte é como o homem sai desse lugar. Parece muito simples, mas não é tão simples assim. Um bom vendedor de joias e pedras preciosas, ele vai ser sábio bastante para preparar a apresentação daquela joia que ele quer que seja comprada. E toda joia brilha mais e destaca a sua beleza única se for vista em contraste com um tecido de veludo preto que fica por trás dela. E é dessa maneira que a graça de Deus é apresentada a nós pelo apóstolo Paulo no capítulo 2 de Efésios. Primeiro ele fala da desgraça da humanidade. Primeiro ele fala da morte. Primeiro ele fala da perda. Primeiro ele fala da separação, da quebra dos mandamentos, dos delitos, de os seres humanos estarem sob a influência e o domínio do príncipe deste mundo, daquele que é a potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Primeiro, o fundo obscuro é lançado para que a luz possa brilhar mais forte. Paulo não começa falando da graça, Paulo começa falando da queda. Paulo começa falando da desgraça, para que a beleza da graça do Senhor possa aparecer. O resumo é que Paulo está dizendo: Efésios, vocês estavam mortos e Deus é vida. Qual é o significado disso? O significado disso, primeiramente, é que a morte é uma realidade. E essa morte que Paulo está expondo aqui no capítulo 2, verso 1, vocês estavam mortos nas suas transgressões. Ela tem 5 características que eu vou abordar nessa manhã. É uma morte espiritual, é uma morte universal, é uma morte intransponível, é uma morte irreconhecível e é uma morte punitiva. A morte, como Paulo descreve, não é só uma morte biológica. Ele não está falando no texto assim: Efésios, vocês estavam mortos lá no cemitério, e nós fomos lá, e demos um jeito, e vocês agora estão vivinhos de novo, meio zumbis.
Não é nada disso. Paulo está falando de uma morte espiritual. Ele está falando de uma morte não como aquela que a gente vislumbra num funeral. Não é uma morte como a Rainha Elizabeth experimentou recentemente. A morte que Paulo está descrevendo é uma morte imperceptível aos olhos humanos, porque é uma morte interior. Paulo está dizendo para os Efésios: vocês estavam mortos. Mas Paulo fala dessa morte em detalhes, porque ela pode ser diagnosticada como uma realidade apenas se ela for descrita. A gente precisa descrever ela, porque se você olhar, você não vai ver que ela está presente. Podemos ter pessoas nessa manhã aqui mortas, do jeito que Paulo está falando, mas nós não podemos perceber que essa morte está presente apenas a olho nu. A morte não é uma realidade apenas para quem o corpo perde o calor. A garganta perde um som, os olhos perdem o brilho, o corpo perde a animação e o movimento. Mas essa morte que Paulo está dizendo, que estava presente nos Efésios, e depois ele fala, nós também, e daí ele inclui todos os seres humanos, ela é uma realidade já presente para quem o coração não conhece o calor, para quem a garganta não forma os sons da graça, e os olhos não conseguem ver pela fé Cristo vivo, e o corpo não pratica nada que seja dirigido à glória de Deus. A morte é uma realidade. Ela não é uma linguagem metafórica. Paulo não está usando metáfora, Paulo não está usando de hipérbole, ele não está exagerando na linguagem para a gente prestar atenção que é muito sério o que ele está falando. Igual quando a gente fala, estou morrendo de sede, você não está morrendo de sede. Você não passou 4 dias sem beber água, ou 5 ou 6. Paulo não está fazendo isso, mas Paulo está falando de uma realidade que ainda é atual hoje, 2000 anos depois. Ela é uma realidade presente já em pessoas vivas. Paulo está falando de uma morte presente em pessoas vivas, pessoas que riem, que conversam, que têm sentimentos positivos umas pelas outras, algum sentimento de agradecimento, algum sentimento de afeto, de carinho. Ele está falando de pessoas que têm sonhos para o futuro, pessoas que estão planejando se casar, pessoas que fazem declarações de amor, escrevem belas poesias, compõem lindas músicas, pintam lindos quadros, constroem projetos impressionantes, têm um legado moral na família, educam seus filhos muito bem, se divertem, fazem contribuições à sociedade. São essas pessoas que ele está dizendo que estão mortas. São pessoas vivas que estão mortas. São pessoas que nós, pela nossa avaliação, podemos considerar, essa pessoa é cheia de vida. Essa pessoa é viva, é uma pessoa alegre, é uma pessoa cheia de ideia, cheia de vontade. Nossa, é sempre bom estar junto. Tem uma vibe boa. Mas a morte pode ser uma realidade radical para essa pessoa. São pessoas que amam fazer boas contribuições, ainda que vivas no corpo, no espírito estão mortas. Como que essas pessoas aparentemente vivas, elas podem estar mortas? Se a gente for encurtar bastante a história, Deus havia feito uma aliança com a humanidade quando Ele a criou. Quando Ele formou o primeiro ser humano, Ele fez o pai de todos, aquilo que no direito até hoje é chamado de cujus, que é o termo legal para aquele que deixa uma herança. A Escritura chama ele de Adão. E com esse de cujus, aquele que vai deixar uma herança, Deus fez uma aliança. E a única herança que além da genética, além da biologia, além do conhecimento, a herança que Adão deixou foi a morte, foi a quebra da aliança. Romanos capítulo 5 fala que por meio de um só homem, a morte entrou no mundo. Entrou o pecado e entrou a morte. Nós nascemos semelhantes a Ele, aquele que nos deixou uma herança, Adão, com as habilidades humanas que ele possuía, personalidade, autoridade, comunicação. No entanto, Deus fez um pacto com ele, e o pacto era, se você me obedecer, você viverá eternamente. Se você desobedecer, você morrerá eternamente. E o pacto foi quebrado.
Nosso pai Adão desobedeceu. A recompensa da sua desobediência é a morte. Mas essa morte não se manifestou de imediato. Ele não morreu no mesmo dia. Se passaram centenas de anos até que Adão morresse. Mas ela iniciou o seu trabalho imediatamente. Foi uma morte progressiva, que começou no seu espírito. E nesse momento vale a pena a gente se perguntar e lembrar o que é o espírito. E o espírito é o ser interior que controla e move o ser humano. Todos nós somos espírito. O espírito é a parte mais íntima de um ser humano. O espírito é onde reside o centro do ser humano. Todos nós somos espírito. E a morte que veio para nós como herança é essa morte do espírito. Em primeiro lugar, ela se manifesta na morte do espírito. Uma linguagem que o profeta Ezequiel faz uso para se referir ao espírito humano, ao coração. Quando ele diz que o Senhor viria e ele nos daria uma vida espiritual, ele fala que ele mudaria o nosso coração. Então o profeta Ezequiel fala que ter um espírito morto significa o mesmo que ter um coração de pedra. A morte espiritual significa um coração de pedra, um coração duro, um coração frio, um coração sem vida, inanimado, morto, gelado. E o espírito vivo é comparado com um coração de carne, quente, em movimento, ativo, batendo, realizando a sua função mais essencial. O espírito humano é o centro mais íntimo do ser humano, que controla e dirige as suas decisões, as motivações, as intenções, a adoração e os seus afetos, no sentido positivo. No sentido positivo, é no espírito que Deus se comunica com o ser humano. Quando Deus fala com alguém, Deus fala no espírito dessa pessoa. É o espírito que adora a Deus. É no espírito que a fé é plantada, mesmo antes de ser compreendida pela mente. É o espírito que ora a Deus. O salmista fala, eu elevo o meu espírito. É o nosso espírito que chama Deus de Pai. Deus é chamado de Pai dos Espíritos. É o espírito humano que recebe uma profecia ou ouve a voz do Espírito de Deus. A comunicação é no Espírito. É no Espírito que primeiramente experimentamos que nós estamos unidos com Deus. Eu me sinto perto de Deus no meu espírito. E é o Espírito que recebe a paz e a alegria que Cristo nos dá. É o Espírito que, ao amar alguém, se une ao Espírito dessa outra pessoa, como está escrito de Davi e Jonatas. Ou então, quando Deus declara que o homem e a mulher se casariam e se tornariam uma só carne, a referência, na verdade, é ao Espírito. O Espírito se une. Esse é o sentido positivo do Espírito. Agora, o sentido negativo do Espírito. Coisas negativas que nós vivemos no nosso espírito. É o espírito que está morto em todo ser humano que nasce. É o espírito que perdeu todo vínculo com Deus e há uma separação. É o espírito que não enxerga Deus porque foi cegado por Satanás. É o espírito que é inimigo da voz de Deus. É o meu espírito. Eu resisto à voz de Deus que fala ao meu espírito. É o espírito que não reconhece a palavra de Deus como ordem do Criador, como viva, como poderosa. É o espírito que se rebela contra o Pai. É o meu espírito que vive angustiado e vazio por causa do pecado. É o meu espírito que se amargura com outras pessoas. Tudo isso é no espírito. E é isso que Paulo está dizendo. O espírito está morto. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora Paulo acrescenta um segundo elemento nessa morte. E o segundo elemento que ele coloca é sobre como os efésios um dia estavam mortos no seu espírito, sem vida, gélidos, inanimados, e porque o espírito deles estava morto, eles foram controlados por um outro espírito vivo, que é o príncipe da potestade do ar. Vocês entenderam?
O meu espírito está morto, ele está inanimado, ele está passivo. Paulo acrescenta um outro elemento. Por causa disso, um outro espírito veio e atuou em você, assim como ele atua em todos os filhos da desobediência. Meu espírito não estava vivo para se defender. Meu espírito não tinha capacidade ou força para se posicionar ou para exercer alguma vontade. Ele estava morto. E um outro espírito é colocado em cena. Na NVT está escrito: vocês estavam obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. E ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. O espírito da potestade do ar. A palavra ar aqui, a gente tem que entender que ela significa céu de baixo. Essa é uma palavra usada para delimitar esse céu que a gente vê, onde os pássaros voam. Porque existia uma distinção. Esse céu, outro céu, onde Deus habita. Nesse céu de baixo, então, faz uma referência à criação. Querendo dizer que o diabo tem algum poder aqui, antes da segunda vinda de Cristo. E que aqui, antes da segunda vinda de Cristo, o diabo influencia homens para se rebelarem contra Deus. E ele atua nessas pessoas que estão em desobediência. Então o ser humano estava desconectado de Deus, porque o seu espírito estava morto, quando ele herdou essa morte de Adão. E todos os seres humanos nasceram com esse coração de pedra, com esse espírito morto. E porque o espírito está morto, tem um outro espírito que comanda os poderes espirituais e os seres humanos, levando eles à desobediência de Deus. Esse é o estado de todos os seres humanos quando seguem o curso natural. Mas a pergunta que vem para nós é: o que leva um espírito a morrer? E ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, ou delitos e pecados, que significa desobediência a Deus. A desobediência a Deus matou o espírito de homens e mulheres, porque o salário do pecado é a morte. E na minha mente veio uma imagem, que essa morte foi como, essa desobediência de Deus foi como o estourar de uma represa, na qual se formou um rio e uma inundação que nunca mais parou de correr. E é como se as Nações Unidas, né, prevêem aí que a gente está chegando em 8 bilhões de pessoas na Terra até 15 de novembro. Mês que vem, 8 bilhões de pessoas. E é como se a gente tivesse essa figura da barragem, 8 bilhões de pessoas na frente de uma represa. Alguém vai lá, estoura a represa, e aquela inundação vem, mata todo mundo e leva para sempre essas pessoas numa direção oposta do início da represa. Esse é o símbolo da queda. Essas pessoas não têm como voltar lá, elas foram mortas pelo peso e a força da água. E elas não têm como retornar àquele estado de origem. Essa figura da barragem é uma figura da queda. Essa morte é irreversível. Essa desobediência é irresistível. Ao controle de Satanás, o homem está indefeso. A separação de Deus é irremediável. E retornar à barragem e ressuscitar 8 bilhões de pessoas é impossível. Qual é o efeito dessa morte nessa vida? Versículo 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Qual a consequência dessa morte que Paulo disse? A consequência é que nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não importa qual a pessoa, essa morte espiritual se manifesta em uma total decadência da moral. Não se manifesta, essa morte, e eu quero muito descrever isso para que a gente possa recobrar a percepção de que a morte espiritual é uma realidade, mesmo para os melhores seres humanos que você pode vir a conhecer. Porque se a gente não entende isso, a gente perde a fé
de que as pessoas estão mortas, precisando da mensagem do Evangelho que pode trazê-las à vida. Então essa morte, a consequência dessa morte não significa uma total decadência moral, da moral e do amor. Nós estamos falando de gente que ama, que vive, que existe, que sabe certo e errado. Nós estamos falando de gente que chega pontualmente no trabalho. Nós estamos falando de gente que não mente para a esposa. Nós estamos falando para um cara que não trai, que não adultera a esposa, com a esposa. Mas está morto. Nós estamos falando de gente que não perdeu todos os afetos positivos. Não é uma ausência de inteligência completa. Nossa, a pessoa não consegue fazer nada. Não é uma incapacidade de gerar criatividade e beleza, de produzir algo bom e bonito. Não é uma inexistência de vontade humana. Nós não estamos falando que a queda tornou as pessoas todas em bestas do campo. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que os melhores seres humanos sem Cristo estão mortos. E é preciso muita fé e uma clareza das Escrituras, da revelação da verdade de Deus, para sentir compaixão de pessoas que parecem que não precisam de nada, porque elas são felizes aqui, porque elas viajam todo ano, porque elas têm boas roupas, porque elas são realizadas no trabalho. Nós não identificamos, diagnosticamos a morte espiritual sem fé. Mas essa morte espiritual, ela está na incapacidade de amar a Deus como Ele quer. Na resistência completa à obediência da sua palavra, na revolta contra os seus mandamentos, na incredulidade das suas promessas, na vontade de fazer o bem para o mérito próprio, da glorificação de si, na rejeição da vontade de Deus e o ódio até que se submeter. A queda está no fato de que eu não quero me submeter. Eu não quero ninguém falando o que eu tenho que fazer. Ninguém manda em mim. A queda está no amor absoluto de si próprio e no instinto de autopreservação acima de todas as coisas. Eu sou Deus. Eu sou o maior projeto da minha própria vida. Sou eu mesmo. Eu sou o meu maior projeto. É ser feliz, é realizar todos os meus sonhos, é cumprir todas as minhas vontades. Eu sou Deus. Tudo que eu desejo eu vou ter, eu vou conquistar, eu vou alcançar. Eu sou Senhor de mim mesmo. Essa é a morte de que Paulo está falando e que é tão difícil para a gente reconhecer ainda hoje. É tão difícil para a gente reconhecer que essa postura é uma postura má, pecaminosa, que precisa ser combatida. Porque a gente está tão secularizado que a gente não enxerga que o nosso senhorio é concorrente do senhorio de Cristo. Que viver para fazer todos os meus desejos e realizar os meus anseios é inimigo dos anseios e dos projetos do coração de Deus. Que a maneira como eu organizo a vida e as prioridades para me fazer feliz, supostamente para a minha saúde, para o meu bem, porque daí, peraí pastor, agora eu estou falando do meu bem, eu preciso cuidar de mim. Mas o Senhor de toda a história nunca pediu que ninguém derramasse o seu sangue por Ele? Aquele que é Deus de verdade nunca pediu que ninguém morresse por Ele? Por acaso nós não estamos lembrando de hoje de gente que derramou o sangue na reforma, na contra-reforma, na perseguição católica? Nós não estamos falando de um Deus que no fim dos tempos
vai honrar os mártires que derramaram o seu sangue para a proclamação. Nós estamos falando do Cristo que no começo de Atos é visto levantado do trono para receber o primeiro mártir da igreja, Estevão. A gente fantasia a nossa rebelião contra Deus com uma autopreservação legal. Essa aqui está legalizado. Esse aqui é o cuidado de mim mesmo. Não, mas eu mereço. Não, mas isso aqui é o meu lazer. Eu preciso também, eu sou filho de Deus. E a gente faz a mesma coisa que aconteceu com o mosteiro. O mundo entrou no mosteiro e tudo lá estava corrompido. E a gente faz a mesma coisa. Não, mas a gente usa os termos bíblicos. Eu sou filho de Deus. A gente cita os versículos para se proteger da palavra que Deus envia do céu por amor a nós, para nos levar ao arrependimento. A gente usa a Escritura como um escudo contra o próprio Deus. Deus vem e fala assim: você está longe de mim. Você tem vivido para os seus ídolos. Você não me conhece. Você não me ama. Você não me ouve. O que a gente faz? A gente pega aqui. Mas peraí, eu preciso achar um versículo que fala que eu sou amado por Deus. E aí eu faço um teto para mim e eu me protejo de Deus. Eu me protejo da bondade de Deus que quer me levar ao arrependimento. Porque o pecado em mim manipula as Escrituras e a minha carne cria uma barreira entre eu e o meu Senhor, me impedindo de ser ferido pela sua palavra, pela sua verdade, pela confrontação divina, pela correção divina, pela mão divina que vem pesar sobre mim para poder expurgar o mal que está me enganando. Mas eu confio mais no meu senso de autopreservação do que naquilo que o Criador tem para mim. Mesmo que sofra, mesmo que doa, pode ser essa a vontade de Deus para mim. Essa pessoa morta, ela não consegue enxergar, porque essa morte é espiritual, ela é universal, ela é intransponível, mas ela é irreconhecível. Eu não consigo ver que eu estou me afastando de Deus. Eu não consigo enxergar que eu estou me distanciando de Deus. Eu não consigo entender o quão longe eu estou da sua vontade, da sua palavra. Eu não reconheço. E daí eu chego num ponto de frustração que eu penso: nossa, isso é tudo o que o cristianismo tem para oferecer. Ele não é suficiente. Isso é tudo que o Evangelho tem para oferecer. Ele não é suficiente. Um confessionário aqui. Essa semana, você pensou isso? Acho que Deus não dá conta. Eu acho que na Bíblia não tem o que eu preciso. Eu acho que o Evangelho não consegue resolver. Sabe por que ele não consegue resolver para nós? Sabe por que ele não consegue resolver para você? Porque você se protege das próprias palavras de Deus, que poderiam resolver todas as coisas. Mas o senso de autopreservação é o meu ato de rebelião contra o Senhor. E essa postura ela pode ser mantida mesmo depois da conversão. Mesmo depois da conversão. E os seres humanos são incapazes de perceber. Por que essa morte veio para nós? Porque essa morte é a punição de um Deus bom contra os homens maus. Você sabe que é tão bizarro isso para nós que a gente pode pensar que Deus é mau por exercer a justiça e o juízo. A gente pode pensar que Deus é mau por derramar a sua ira contra as pessoas más. Eu estava assistindo Homem-Aranha Sem Volta para Casa ontem de novo. E
E daí você vê, né, talvez o melhor filme de super-herói dos últimos tempos, como a narrativa pervertida, ela está em tudo. Porque a história, ela fala de como a gente vai quebrar todas as regras para que o mal não seja eliminado. Porque é isso que o Homem-Aranha faz no filme. Ele não quer mandar de volta os vilões, que são vilões e que pertencem àquela realidade que precisam lidar com as consequências das coisas que eles fazem. Não, eles não vão pagar as consequências. E aquilo é visto como uma coisa muito boa. É muito sutil para nós. E como a nossa cultura vem desconstruindo todo o senso de que a gente tem que prestar conta da nossa vida. De que a gente precisa encarar as consequências das nossas ações, daquilo que a gente diz, daquilo que a gente promete, daquilo que a gente fala. E sem perceber, toda a coluna que sustentaria a doutrina de arrependimento, de prestar conta diante de um Deus santo, do juízo final, ela não existe mais. A gente não consegue mais acreditar no juízo final. Você não consegue mais acreditar que você vai prestar conta para Deus um dia. Porque tudo que você ouviu ao seu redor foi minando essa ideia, essa verdade, de que os seus pecados têm consequência, de que eles levam à morte e de que Deus vai julgar vivos e mortos. E a gente, seres humanos como mortos, respondemos como Caim. Como que Caim responde? Deus reprova a postura e a adoração de Caim e fala assim: Caim, você está rejeitado, não é essa adoração que eu queria que você oferecesse. E o que Caim faz? Ele fica com ódio do irmão dele que fez a adoração certa. Ele não consegue ser repreendido, porque a queda chegou nele desse jeito. E a gente tem esse gene. A gente não quer ser repreendido. O que ele faz? Ele fica com tanta raiva de que ele foi reprovado, porque ele errou, que ele mata o irmão dele, porque o irmão dele acertou. E ele nunca se arrependeu de ter desobedecido a Deus. Santo Agostinho escreve na Cidade de Deus o seguinte: uma pena eterna parece dura e injusta para a sensibilidade humana, porque nesta fraqueza das nossas faculdades destinadas à morte, falta aquele sentido da altíssima e puríssima sabedoria com que se possa conceber quão grande foi o crime cometido na primeira queda. Efetivamente, quanto mais o homem gozava de Deus, com tanto maior impiedade o homem abandonou a Deus e se tornou digno de um mal eterno, aquele que em si destruiu um bem que poderia ser eterno. Daí resulta que se tenha tornado em massa condenada todo o gênero humano, porque o primeiro que esse crime cometeu foi punido com a sua estirpe, que nele estava radicada, de maneira que ninguém é libertado deste justo e merecido castigo, a não ser por uma graça misericordiosa e merecida. E assim se distribui o gênero humano. Nuns patenteia-se o que pode a graça misericordiosa, e noutros a justa vingança. Vocês estão tensos, né? Falar de pecado, você começa a ficar assim: ai meu Deus, fala disso não. Eu queria... hoje já é eleição, pastor, já está tenso. Você vai falar de pecado hoje, juízo, queda, maldição. A nossa resistência à verdade de Deus mostra quão rebelde ainda, quanto de rebeldia ainda tem no nosso coração. Porque todos os caminhos de Deus são justos. Expor a doutrina da queda deveria fazer com que todos nós já estivéssemos em lágrimas. Porque
porque a gente está falando de quem a gente é e do que a gente fez. E de como, por mais que a gente tenha nascido de novo, parece que todo dia eu acordo fazendo isso aqui com Deus, ó. E a graça dele vem assim, não quebra a aliança não, põe ela de volta. Não com a minha mulher, com Deus. Parece que todo dia eu acordo assim, fazendo isso aqui, ó. E a graça de Deus vem, não faz isso. Mantém a aliança que a gente tem. Caminha comigo mais um pouco. Eu já sei todas as coisas, eu já li, eu já orei, eu já chorei, eu já experimentei, mas parece que dentro de mim, de vez em quando, mas 20 vezes por dia, eu me sou puxado para deixar Deus de lado e não deixar que Ele seja o Senhor da minha vida. Mas quando a graça vem, tudo fica renovado. A grande pergunta para nós é essa: como o ser humano pode ser salvo desse estado? O salmo que a gente leu na abertura do culto: não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. A gente não pode se salvar. A gente não pode vencer o próprio coração. A gente não pode se libertar. A gente não pode se mudar. Em quem não há salvação. Esse é o estado de escravidão. Por que os homens não podem se salvar? Primeiro, porque eles não querem. Jesus fala que Ele veio e Ele revelou que as obras dos homens são más e por isso eles querem se afastar da luz. Nós não queremos, não é nossa inclinação natural querer ser salvo. Se fosse, você não ia ter medo nenhum de evangelizar, e eu sei que você não evangeliza. Porque você sabe que não é uma inclinação natural. As pessoas não querem ser salvas, elas não acham que elas precisam ser salvas. Que é a segunda coisa, elas são cegas, elas não veem a necessidade de ser salvas por Deus. E terceiro, elas não têm a capacidade. Mesmo que elas achem que elas precisam, elas não conseguem fazer aquilo que é necessário. Então a gente vai seguir versículo 4 e versículo 5. Mas Deus, nós nesse estado, e Paulo coloca, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Então, nesse estado péssimo que a gente descreveu, que traz mal-estar, que traz angústia, que faz, nossa, acaba logo esse culto. Paulo vem e acrescenta: Deus quer salvar, Deus é bom, Deus enxerga o caminho da salvação, Deus é sábio, Deus tem poder para executar a salvação, Deus é poderoso. E Paulo introduz o elemento da graça. Pela graça, vocês são salvos, estando nós mortos na nossa rebelião, mas Deus, por causa do grande amor, da grande misericórdia, Ele veio até nós, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A graça não é apenas uma complacência divina dos pecados das pessoas, não é um sentimentalismo, Deus olhou e chorou, realmente vocês estão muito mal, vamos lá. A graça não é só uma disposição de Deus de perdoar quem quer se arrepender. Não, porque ninguém quer se arrepender. A gente não quer arrependimento, a gente não quer se arrepender. Não vem dizer que eu estou errado. Se a gente gostasse, se a gente tivesse uma tendência para se arrepender, nunca ia ser difícil TDR. Nunca ia ser difícil. Eu nunca ia precisar falar que você fez uma coisa errada. Porque a verdade é que a gente sabe quando a gente faz alguma coisa errada, só que a gente cala a voz da consciência, porque a gente não quer se arrepender. Então Deus não olhou e falou assim, então é o seguinte, eu sou gracioso, quem quiser se arrepender eu perdoo. Ué, tá lascado, todo mundo vai pro inferno do mesmo jeito, ninguém quer se arrepender. A graça
não é só a iniciativa de começar a salvação, mas ela é a ação completa da salvação. Lá do céu ele viu essa angústia e ele envia o Cristo para, como um homem, Deus e homem, carregar sobre si as nossas iniquidades, o nosso pecado, entrar em contato direto com esse espírito da potestade do ar que estava atuando em nós, que éramos filhos da desobediência. E Cristo toma sobre si os nossos delitos, as punições, o embate direto com o príncipe das trevas, estando num corpo de carne. Ele vai até a cruz do Calvário voluntariamente. Na cruz do Calvário, as transgressões são colocadas em cima de Jesus. A ira de Deus contra os nossos pecados são transportadas. Essa ira, esse peso de juízo é transportado dos nossos ombros e colocado sobre os ombros de Cristo Jesus, onde Ele é crucificado, onde Ele é assassinado. E Cristo vem para ser o nosso substituto. E isso é algo que nós precisamos entender. Aí está a obra da graça. Versículo de número 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Possuir a Cristo pela fé como um substituto. Substituto. Cristo é o meu substituto. Primeiro Ele é o meu substituto. Eu recebo Cristo como meu substituto, porque eu quebrei os mandamentos de Deus. Esse meu coração frio, indisposto, duro, rebelde contra o Senhor, mas Cristo me substitui. E quando Ele me substitui, isso significa que agora Ele toma o meu lugar diante de Deus. E eu posso me aproximar de Deus, e eu sou aceito por Deus, e eu sou recebido por Deus, eu sou amado por Deus, eu sou abraçado por Deus, porque o que fazia com que Deus se irasse comigo foi tirado de mim, e foi colocado no Filho dele. Deus me aceita, Deus me justifica, Deus me justifica, e pela fé eu recebo tudo isso. Basta crer. Eu creio e eu recebo. Eu creio nessa palavra quando eu ouço e eu recebo. Na hora que eu ouço ela, se eu creio, ela já se torna minha. Essa promessa já se cumpre em mim de imediato. A tese de número 26 da disputa de Heidelberg diz: a lei ordena, faça isso, e nada é feito. A gente não faz o que a lei ordena. Mas a graça diz: creia nisso, e tudo já está feito. Tudo já está feito. Tudo está resolvido. Creia no Cristo que obedeceu por você, morreu por você, é teu substituto diante de Deus. Está feito. Você creu? Está feito. Não sobrou nenhuma desobediência de fora. Não ficou nenhum resto. Você creu? Está feito. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, Deus fez, enviando seu próprio Filho. E qual que é o perigo disso para nós? E eu quero enfatizar isso. Qual é o perigo da gente não entender que Cristo é dado para nós primeiro como substituto? Porque Lutero assinala que os evangelhos podem ser lidos como lei, equivocadamente como lei. Se o intérprete descreve Cristo como um modelo de vida. Então presta atenção. Se você olha para Jesus e a única coisa que você consegue pensar, Ele é o padrão, Ele é o modelo. Eu tenho que imitar Ele. Você não está salvo. Você não recebeu a graça. Você não recebeu a salvação. Se tudo que você consegue ver em Cristo é um modelo a ser imitado, você não está salvo. Cristo não é um modelo para ser imitado. Sabe por quê? Porque você não consegue imitá-lo. A boa nova do Evangelho não é Cristo é o modelo de amor. Não, essa é uma péssima notícia. Eu não consigo amar como Ele. Essa não é uma boa notícia. O padrão ficou mais elevado ainda. Ferrou tudo. Eu nunca vou entrar no céu.
A boa notícia não é Cristo é o seu modelo. A boa notícia é Cristo é o teu substituto. Você não consegue amar, Ele amou por você. Você não consegue obedecer, Ele obedeceu por você. Você não consegue desejar Deus, Ele deseja por você. Você não consegue fazer a vontade de Deus, Ele faz por você. E Ele envia o Espírito dele dentro de você. E agora Ele faz através de você. Não de obra, de esforço, de determinação humana. Para que ninguém ache, eu consegui. Para que ninguém se glorie e fale assim, consegui, é assim, ó, faz isso aqui que eu fiz. 5 passos. Você só vai construir a Babel de novo. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Não há participação humana na salvação. Jesus é o autor e consumador da fé. Não há participação humana na salvação. Você não iniciou, você não respondeu, porque você não conseguia responder, porque você estava morto. Passa ali no cemitério municipal hoje, acha um velório lá e começa a falar com ele. Fala assim, me aceita que você vai viver. Ou começa a pregar, aceita Jesus que você vai viver. Ele está morto, igual o Paulo fala que a gente estava. Começa a falar, aceita que você vai viver. Ele não respondeu, ele não participou. Eu preciso fazer alguma coisa por ele. Você não reagiu para receber isso. Foi a própria graça de Deus que pregou para você, e a própria graça de Deus que fez você responder, que fez você reagir, que fez você corresponder e crer nessa mensagem. Foi a própria graça de Deus. Ela mandou Cristo, mandou a mensagem do Evangelho para você, do que Ele fez, e a própria graça de Deus do seu lado te fez reagir da maneira adequada, porque você não tinha as condições para reagir. Você não participou disso. Você não tem mérito nenhum. Você precisa adorar a Deus. Você tem que adorar quem fez tudo. Se essa mensagem não traz algum consolo, algum alívio, alguma gratidão, você não crê nela, você não está salvo. Agora, se essa mensagem mexe com as suas entranhas, se essa mensagem trabalha dentro de você, se essa mensagem faz você querer responder, fala, meu Deus, o que eu faço agora? Essa mensagem é poderosa para salvar a sua alma. Porque a gente não tem o que fazer. E essa é a grande pergunta daquele que foi alcançado pela graça. O que eu posso fazer? O que posso dar para o Senhor? O que eu posso fazer? O Senhor fez tudo. O que eu posso fazer? E a resposta é, não tem nada que você possa fazer para honrar Ele do jeito que Ele merece ser honrado. A obra foi toda dele. A ideia de que a gente tem uma participação na história teve 2 nomes. E Lutero e Calvino e Santo Agostinho combatiam essas 2 heresias. O primeiro nome é pelagianismo, que significa que o homem, por iniciativa própria, é capaz de fazer a escolha por Cristo. O homem escolhe Cristo. Ele está morto, mas ele escolhe ficar vivo sozinho. Tipo Big Bang, entendeu? Não tem nada, aconteceu, mas não foi ninguém. Pelagianismo. E o segundo é a heresia do semi-pelagianismo, que é a ideia de que Deus graciosamente vem, Ele inicia a obra da graça no seu coração, te convida a colocar fé em Jesus, mas daí a decisão é sua. Deus te ilumina 50%, aí você completa os outros 50%. É a sua vontade. Lutero diz que dos 40 livros que ele escreveu, só 2 ele preservaria. Dos 40, só 2 que eu preciso. O primeiro era o Catecismo. E o segundo, um livro chamado Da Escravidão da Vontade. Como a minha vontade é escrava do pecado e eu não consigo escolher a Deus. Só Ele pode vir me libertar dessa escravidão. Em último lugar, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
A graça gera fé em si mesma. E dessa fé nasce um rio de gratidão que se manifesta posteriormente em boas obras. E essas boas obras são a contínua operação da graça nos salvos. A graça me fez crer, a graça me fez confiar. E o fato de eu ter sido agraciado com a fé faz eu ser grato. E agora eu quero corresponder. E isso é a obra da graça em mim que não parou. Cara, eu preciso amá-lo, eu preciso servi-lo, eu preciso adorá-lo. É a graça de Deus que me coloca nessa posição. Ela abre os olhos do meu coração. Eu tenho fé em Cristo como meu substituto. Eu sou grato a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero obedecer a Deus. E a graça me dá força e me dá vontade de agradar a Deus. A graça cria gratidão em mim pelo que Cristo fez, porque eu sei que pela fé eu possuo Cristo. Eu possuo Cristo como meu mediador, eu possuo Cristo, Ele é meu. Ele é meu. Deus, pela lei do Espírito, Ele estabeleceu que quem nele crê, quem no Filho crê, se torna alguém que tem posse do Filho para si mesmo. Ele é meu. E eu quero ser inteiramente dele. E essas são as minhas boas obras. Essas são as minhas boas obras. E por que isso é importante? E assim eu encerro a minha mensagem. 3 motivos pelos quais é importante a gente entender e não esquecer da obra da graça. Primeiro, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Seu zelo, sua dedicação no ministério não agrada a Deus. Alimentar um mendigo hoje não agrada a Deus. Permanecer fiel no seu casamento não agrada a Deus. Fazer o que é certo não agrada a Deus. Só tem uma coisa que agrada a Deus: fé. Fé agrada a Deus. E quando a gente começa a fazer alguma coisa certa, rapidamente a gente perde a fé no Filho e a gente põe a nossa fé em nós mesmos. E a gente se rebela contra Deus novamente. A gente se rebela contra o mediador novamente. Eu começo a pensar, caramba, eu sou bom. Caramba, eu devo me esforçar um pouquinho mais que eu vou conseguir. E eu já me rebelo contra Ele novamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus merece ser agradado. O primeiro motivo é esse. E quando a gente ouve tudo isso da graça, que não é um conselho, você entendeu que a mensagem de hoje não é um conselho? Não é um conselho, vai para casa e faz tal coisa. Sai daqui hoje, seja uma pessoa melhor. Não é um conselho, não é uma orientação moral. Você só pode fazer uma coisa com essa mensagem. Ou você tem fé, ou você rejeita ela. É só isso que você pode fazer. E se você tiver fé, é o jeito que você agrada a Deus. Segundo motivo, verso 7, fala para nós que porque Deus quis mostrar a riqueza da sua graça. Por que essa mensagem é importante? Porque Deus te salvou com a finalidade de mostrar a graça dele. Esse é o objetivo da sua salvação. Você foi salvo porque Deus quer mostrar a graça dele. Efésios 1, do 5 ao 6, fala que nós somos predestinados para o louvor da graça. Em último lugar, essa mensagem é importante, porque a graça só trabalha os seus efeitos enquanto você entende ela e aceita ela. Você precisa entender, você precisa receber, você precisa aceitar que você não tem nada em si que te aproxime de Deus. Tudo é um presente. Ou você confia no Cristo, ou você se mantém separado de Deus. Se coloca de pé, nós vamos orar. Qual a sua resposta para a mensagem da graça de Deus? Dá a sua resposta para Deus. Dá a sua resposta para Deus agora, em oração.
nós não podemos, Senhor, nos salvar. A Sua graça opera em nós constantemente e nós poucas vezes reconhecemos, Senhor, que a obra é Sua, que o mérito é Seu, que o Senhor está trabalhando em nós, que o Senhor é quem nos conduz, que o Senhor que nos levanta. Para nós é mais fácil ver a nossa força ou atribuir a nós a força. Mas abre os nossos olhos, Senhor, para vermos a graça. Abre os nossos olhos para glorificarmos o Senhor, para confiarmos nessa mensagem que quando chega é a graça, é a graça, é a graça. Que sejamos libertos, Senhor, dos nossos esquemas e tentativas de alcançarmos pelos próprios esforços a santificação, pelos próprios esforços, qualquer avanço, qualquer aproximação do Senhor. Só tem uma coisa que nos aproxima do Senhor, é a fé. Renova a fé em nós, Senhor. Renova a fé em nós, Senhor. A fé na operação da Sua graça. A Sua graça nos faz querer. A Sua graça realiza. A Sua graça tem que ser louvada. Esse é o Seu desejo. O Senhor quer que a graça seja louvada. Ajuda a gente a reconhecer, Deus, essa obra da graça. Que o nosso coração se incline e Te adore, Senhor. Em nome de Jesus. E que o amor do nosso Pai, o perdão do Senhor Jesus Cristo e a fé gerada pelo Espírito Santo seja em cada um de nós, hoje e sempre. Amém.